O meu barco é tão pequeno, mas ele não afunda não. Jesus Cristo é meu amigo e ele é meu capitão. Vou navegando, navegando sobre o mar e a tempestade, ela não pode me afundar. Vou navegando, navegando sobre o mar e a tempestade, ela não pode me afundar. O meu barco é tão pequeno, mas ele não afunda não. Jesus Cristo é meu amigo e ele é meu capitão. O meu barco é tão pequeno, mas ele não afunda não. Jesus Cristo é meu amigo e ele é meu capitão. Jesus anda sobre as águas. Através desta ministração, que o Senhor possa estar capacitando cada pai, cada mãe, cada líder de crianças, para que nós possamos preparar essas crianças o mar revolto da vida. Essas ondas que vêm se levantando contra a vida das crianças, elas precisam estar preparadas, precisam ter coragem, ousadia para fazer como Pedro, ir ao encontro de Jesus sobre as águas, mas que elas não venham olhar para a direita e para a esquerda, para que o mundo vem tentando ensinar. Olhando somente para Cristo, conseguiremos vencer. Bom, nós faremos a leitura que está em Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 34. Tudo aconteceu depois que Jesus alimentou a multidão de mais de 5.000 pessoas. Tendo alimentado a multidão, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Bom, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. E o que aconteceu? Aconteceu que o mar ficou bravio. A Bíblia fala que fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Ali está Jesus, despedindo a multidão, depois de tê-lo alimentados. E ali está Jesus, orando sozinho. Assim que os discípulos embarcaram. Continuando a nossa leitura, versículo 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Isso mesmo que vocês entenderam. Jesus foi andando sobre as águas ao encontro do barco onde os discípulos estavam. E quando eles viram Jesus, ou quando eles viram alguém se aproximando sobre as águas, a Bíblia fala que eles ficaram como? Quem sabe como eles ficaram? Muito bem, eles ficaram com medo, aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" Até gritaram de tanto medo. Mas Jesus disse o que para eles? Alguém sabe? Muito bem. Mas imediatamente Jesus lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenham medo." Olha isso. Imaginem só se vocês estão num barco de madrugada e de repente se aproxima alguém andando sobre as águas. Até eu ficaria com medo. Continuando, versículo 28. O que Pedro disse para Jesus? Quem sabe dizer? Muito bem. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E o que Jesus disse? Venha. Simples assim. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. E lá foi Pedro.
em direção a Jesus, andando sobre as águas do mar. Versículo 30 diz assim: mas quando reparou no vento e se viu ali em altas ondas no mar, Pedro ficou como? Quem sabe? Ficou com medo. E começando a afundar, ele gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então eu queria ressaltar algumas partes dessa história maravilhosa que nos traz tantos ensinamentos para vocês, crianças, e para mim também, para os pais, para as mamães que estão aqui presentes, para os líderes. Traz tantas lições, traz muitos ensinamentos maravilhosos. Primeiro, a Bíblia fala o quê? Que o barco já estava distante. Nós não podemos deixar o barco da nossa vida se afastar de Jesus. Não permita que isso aconteça. De que forma nós podemos evitar que o barco da nossa vida se afaste de Jesus? É evitando todo dia os pecados. É se aproximando de Deus a cada dia. Como, tia Kelly? Como eu faço isso? Lendo a Bíblia todos os dias, orando todos os dias, ouvindo hinos que adoram ao Senhor ao invés de músicas mundanas. Tudo que fazemos, tudo que pensamos, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a honra e a glória do Senhor. Então, tudo em nossas vidas tem que nos aproximar de Deus. Então, quero deixar uma palavra para cada pai e cada mãe aqui nesta noite presente. A Bíblia diz: ensina o menino no caminho em que deve andar. É de mãos dadas com nossos filhos, no caminho, juntos andando, no caminho do Senhor, é que nós vamos ensiná-los. Então, que nós possamos aproximá-los de Deus, orando junto com eles, lendo a Bíblia junto com eles durante a semana, fazendo culto doméstico, ficando atentos ao que eles acessam no celular, ficando atentos com os desenhos que passam na TV. Vamos aproximar o barquinho deles de Jesus, trazendo na igreja para os ensaios, para os cultos, para que eles possam ter compromisso com o Senhor. Então, lição número 1. O nosso barco deve estar pertinho de Jesus, nunca distante. Porque, de repente, o mar pode se levantar e pegar o nosso barco, a nossa vida desprevenida. E longe do Senhor, a gente sabe que a coisa pode não ficar muito boa. Mas ainda assim, eu tenho uma outra lição tirada dessa história. O que aconteceu? Jesus veio andando sobre as águas, em plena madrugada, em direção ao barco dos discípulos. A gente entende que Jesus está sempre disposto a vir ao nosso encontro. Ele vem em nossa direção, ele quer nos encontrar. Então, mesmo que o barco esteja longe, o mar esteja agitado, Jesus, ele vem ao nosso encontro. Glória a Deus, porque ele sempre está disposto a nos abraçar, a nos receber, a nos encontrar. E quando eles avistaram Jesus, eles sentiram medo, eles pensaram que era um fantasma. Nós não podemos sentir medo. O que Jesus disse para eles? Coragem, sou eu. Então, nessa noite, Jesus fala assim para vocês, crianças: coragem. Lá na escola, quando falarem de ser transgênero, coragem, fala a verdade. Fala o que vocês aprendem na Bíblia, na igreja. Não existe ser transgênero. Menino é menino e menina é menina. Eu sou um servo do Senhor.
Jesus fala, coragem, sou eu, Jesus. Então, crianças, não tenham medo de falar para o mundo que nós somos servos do Senhor. Nós seguimos, cremos e confiamos na palavra do Senhor e nos seus ensinamentos. Coragem, porque às vezes a gente não quer se indispor com uma pessoa, então a gente se cala, mas precisamos falar. Precisamos ter coragem. E para os pais, coragem. Não tenham medo de que os seus filhos sejam diferentes dos outros. Às vezes nós temos medo, nós temos receio de que os nossos filhos sejam diferentes do mundo. Ah, mas todo mundo tem celular, meu filho também tem que ter, senão vão pensar que eu é que não posso dar. Não tenha medo, nós somos diferentes mesmo. Não tenha medo de dizer que o seu filho não namora, porque ainda não é tempo. Nós somos diferentes do mundo. Não podemos ter medo, coragem. O Senhor diz nessa noite, coragem, eu venci o mundo. Mas mesmo com medo que Pedro disse, Senhor, se és tu mesmo, me faz andar sobre as águas. Quantos crentes passam a vida dentro do barco sem ter a ousadia que Pedro teve? Todos ali estavam com medo, igualmente. Todos ali creram que era Jesus depois, igualmente. Mas só Pedro teve a coragem de sair do barco e andar sobre as águas. Então só ele viveu essa experiência. Porque ele teve ousadia, ele teve coragem. Mas o que aconteceu? No meio do caminho, ele começou a olhar para as circunstâncias, para o mar, para o vento, e aí ele começou a afundar. Mais uma lição que nós podemos tirar daqui: não olhe para as circunstâncias, não olhe para o que a televisão ensina, não olhe para o que o MEC vem tentando ensinar. Não podemos olhar para tantos ensinamentos errados que o mundo vem querendo impor. O nosso alvo é Cristo. É claro, nós vamos conviver no mundo secular. Nós estudamos, trabalhamos, mas nós não podemos ouvir as opiniões, não podemos nos envolver com os novos conceitos, com a modernidade, com a liberdade, que na verdade é uma libertinagem. Nós precisamos focar sempre em Cristo, porque é Ele que está nos esperando logo ali. E a gente está andando sobre as águas, então a gente precisa continuar olhando para o Mestre. Ele é o nosso alvo. Mas ouse a sair do barco e ir em direção a Jesus, andando por sobre as águas. Eu quero viver experiências incríveis, andando sobre o mar, porque eu sei em quem eu tenho crido. Mas se por algum momento a dúvida vier, o medo abater, as circunstâncias difíceis começarem a apertar, em levantar as mãos e clamar o nome de Jesus. Vamos clamar o sangue de Jesus e pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda, me salva. Assim como Pedro fez quando começou a afundar, o que ele fez? Senhor, me salva. Precisamos estar preparados. As crianças precisam estar preparadas para momentos difíceis. Se o perigo se aproximar, se uma pessoa estranha se aproximar, se qualquer coisa suspeita acontecer, eles precisam estar treinados, preparados a clamar o sangue de Jesus. Crianças, se o perigo se aproximar, se vocês sentirem que estão em perigo, com pessoas estranhas na escola, um acidente, qualquer coisa, não esqueçam, pai e a mãe não está perto, clama o sangue de Jesus, porque o Senhor vai enviar anjos para socorrer vocês. Não tenham medo, clame o sangue de Jesus, porque tem momentos que só Ele vai poder nos socorrer. Então, nessa noite, nós queremos declarar sobre a vida de cada criança que serão crianças corajosas, crianças usadas por Deus, sem medo de andar sobre o mar da vida, sem medo de ir ao encontro de Jesus. Vamos pedir ao Senhor que em dias tão maus, nossas crianças estejam firmes
em Jesus e não tenham medo de viver e falar a verdade, sem olhar para a direita e nem para a esquerda. Nesse momento, convide as crianças que ainda não aceitaram a Jesus para fazer parte dessa tripulação, para que elas venham ter Jesus como seu comandante, como comandante do seu navio, da sua embarcação. Convide elas para embarcar neste barco onde Jesus é o comandante. E as crianças que já aceitaram a Jesus, que já têm Jesus como comandante, convide elas também para que elas possam estar recebendo revestimento, coragem, força que vem do Senhor. Vamos pedir os pais para que fiquem de pé, levante suas mãos, comecem a clamar pela vida dos seus filhos, que os anjos do Senhor estejam visitando os lares, visitando o quarto, se houver demônios escondidos, brinquedos, desenhos, tudo que não for do Senhor, aquilo que estiver dando legalidade, abrindo brechas, vamos clamar ao Senhor que seja repreendido em nome de Jesus, que os anjos do Senhor estejam visitando cada lar e derramando sobre a vida das nossas crianças um revestimento para que elas venham enfrentar o mar bravio dessa vida, que vem se levantando a cada dia mais. Mas o nosso comandante é Jesus. E o nosso barco, ele não afunda, porque ele está no nosso barco. Vou navegando, navegando sobre o mar e a tempestade, ela não pode me afundar. Vou navegando, navegando sobre o mar e a tempestade, ela não pode me afundar. O meu barco é tão pequeno, mas ele não afunda não. Jesus Cristo é meu amigo e ele é meu capitão. O meu barco é tão pequeno, mas ele não afunda não. Jesus Cristo é meu amigo e ele é meu capitão. Vou navegando, navegando sobre o mar.